Mais uma vez, Lula mostra de que lado ele e a esquerda estão. Foi um desastre a operação. Morreram trabalhadores, né, Lula? Donas de casa, pessoas honestas. Pelo amor de Deus, como é que pode ter brasileiro para apoiar PT e Lula? Chega! Chega! Basta de Lula e de PT! Pessoal, estamos aqui no Departamento de Estado dos Estados Unidos. Fizemos uma visita muito produtiva aqui para tratar da influência do crime organizado brasileiro aqui nos Estados Unidos e também sobre como combatê-lo a partir da cooperação entre os dois países. Ele praticamente sozinho, apanhando de tudo quanto é lado, enfrentando gente poderosa, resistindo a ataques 24 horas por dia, de segunda a segunda, sobrevivendo a uma facada, conquistou uma liderança que ninguém tem igual no Brasil. Como cristão, eu imputo isso a um milagre de Deus. Eu tenho uma convicção que meu pai é um escolhido de Deus, porque nenhum ser humano ia resistir a tudo que ele passou, que ele continua passando, se não tivesse a mão de Deus pilotando cada passo dele para atingir um objetivo maior. Se a gente faz parte de um mesmo exército que está lutando contra um outro exército e não segue o que o comandante decide, a gente está fadado à derrota. A questão toda é que se você está dentro do partido de Bolsonaro, eleito com apoio de Bolsonaro, pouco importa se você é grande, pequeno, mediano, isso é secundário. Existe uma hierarquia a ser seguida. Bolsonaro vai falar e você vai seguir. Fala, seus mal diagramados, eu não canso de dizer que a nossa sorte é que o bolsonarismo é constituído de gente extremamente burra e incapaz de elaborar planos concretos e complexos de se colocar em prática e que minaria de uma vez por todas as chances da esquerda no país. Porque eles sempre tiveram a faca e o queijo na mão, apoio parcial da imprensa, do mercado, do agro, das polícias e das igrejas, mas preferiram enfiar a faca no bucho do Jair e o queijo no meio do cu. Não bastasse o abalo sísmico causado pelo insano Eduardo nos Estados Unidos, agora outra peça-chave do movimento resolveu chamuscar ainda mais a imagem. Me refiro a Guilherme Derrite. Apesar de ser principalmente conhecido em São Paulo, onde exerce o cargo de secretário de Segurança Pública do governo do Tarcínico, esse deputado federal é perigoso porque é como um Bolsonaro mirim. Ignorante, falastrão e mal militar, conseguindo a façanha de ser expulso da rota por ser irresponsável demais até para uma corporação que age historicamente como um grupo de extermínio. Derrite se licenciou do cargo só para voltar a Brasília e assumir a relatoria do projeto de lei antifacção. O problema é que, ao excluir a Polícia Federal das investigações no texto, ele conseguiu ser criticado por quase todo mundo que ainda preserva alguma honestidade intelectual da direita à esquerda, chegando ao ponto de tomar esculacho público de Ottoni de Paula, com quem eu já cansei de concordar em 2025, apesar de querer, com a devida vênia, que ele se foda. No fim, essa pressa em mandar Derrite de volta ao seu cargo político numa semana em que Rodrigo Manga e secretários de Eduardo Leite e do próprio Tarcísio foram expostos por investigações da PF, pareceu uma maneira atrapalhada de querer blindar os colegas. Porque bandido bom é bandido morto, porém sempre depende, né? Toda a legislação, não só a penal, mas principalmente a penal, ela deve ser feita a partir de debates e de estudos de quem entende da matéria. E com todo respeito ao deputado e secretário de Segurança de São Paulo, Guilherme Derrite, ele foi policial militar. Salvo engano, até foi expulso da rota, não tenho certeza, mas é o que parece. Então, assim, ele não conhece de investigação e ele não é a pessoa mais avalizada para fazer, sobretudo na calada da noite, uma legislação tão complexa. Vocês estão me irritando. Não quero ficar irritado. Não, deputado, nosso trabalho, deputado. Nosso trabalho também. Nosso trabalho, eu sei que eu já falei que eu não quero falar isso isso para vocês. Quer cobrir? Não, é só porque o nosso trabalho a gente pode quer... respeitar um pouquinho? Claro, Então tá, obrigado. Mas o PCC, o Comando Vermelho, nós precisamos da Polícia Federal. Aí a minha pergunta é, por quê? Porque, meu irmão, pelo amor de Deus, o tipo de ação como esta não veio me dizer que foi uma infeliz coincidência ou que foi um relatório mal redigido. Não há criança aqui.
há interesses de limitar a atuação da Polícia Federal. Agora, a pergunta é, a quem há o interesse? Quem se beneficia escanteando a Polícia Federal das investigações contra o crime organizado? Eu vou dizer a quem? Os verdadeiros patrocinadores do crime organizado nesse país. Salve, salve, pífios, patéticos, nanicos, galãs e galoas. The Hit vinha crescendo para tentar o Senado em 2026 e ser o substituto natural do Tarcínico no governo de São Paulo a partir de 2030. Claro que o projeto ainda não foi por água abaixo, mas já tem rachaduras que nos deixam enxergar qual a real intenção dessa figurinha. Outro que pretendia esticar a carreira é Rodrigo Manga, prefeito de Sorocaba. Assim como o Zuckerberg da Shopee, ele era sondado para o Senado e até para o governo no futuro. Metido a engraçadão, o prefeito TikToker fez fama rápida entre aquele eleitorado aloprado que acredita que qualquer Zé Graça da internet é capacitado para gerir uma cidade. Mas, desde o começo, esse sujeito cheirava mal. E muito mal. Ele exalava aquela vibe de classe média picareta, que é obcecada por vídeo de coach com cabelo penteado para trás, relógio dourado, perfume árabe e dirigir Ferraris alugadas. Pois bem, não só parecia. Tinha algo errado com esse ex-cracudo e vendedor de carro usado todo fudido na rua 7 de setembro. A Polícia Federal, que o The Hit tanto adora, investiga desde 2022 o envolvimento de Manga, da esposa do empresário Marcos Motti e de um casal de cunhados evangélicos nos crimes de desvio de recursos públicos, lavagem de dinheiro e fraude em contratos. Entre 3 mil transações, as movimentações superam os 11 milhões de reais. Como todo emergente caricato, Manga não poderia deixar de usar essa grana para ostentar com casa, estilo clínica de estética em condomínio e, claro, uma viagem para Disney World, porque ele pode ser acusado de tudo, menos de não ser um pai que realiza os sonhos da filha. Desde que foi afastado da prefeitura por conta dos desdobramentos da operação Copia e Cola, Coca-Cola? Não, Copia e Cola, o prefeito fanfarrão continua a postar seus vídeos supostamente engraçados para ofuscar o que realmente interessa. Ele tá tão lascado que até a cunhada já sumiu do mapa. Mancharam a minha imagem! Jogaram um balde de água nele! Mas isso não é a primeira vez que acontece. Durante a campanha eleitoral, a esquerda tentou por 5 vezes a minha cassação. Eu venci todas. A população sorocabana me reelegeu com mais de 74% dos votos. Você conhece o meu trabalho graças às políticas públicas aqui de Sorocaba que viralizaram em todo o Brasil. Recebi a notícia de que estou sendo afastado por 180 dias do cargo de prefeito de Sorocaba. A Justiça Federal afastou o prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, por 6 meses. Por causa de uma investigação de 2021 de uma empresa que, desde que tudo foi descoberto, nunca mais prestou serviço para a prefeitura. De lá para cá, Sorocaba virou referência nacional. Fui reeleito com mais de 74% dos votos no primeiro turno. A nossa cidade se tornou um exemplo de gestão. Eles podem tentar atrasar o passo, mas não vão conseguir parar o movimento. Podem afastar um homem, mas não vão conseguir afastar um sentimento. Desculpa, mas eu estou deixando o país sem a minha família. Mais um político deixando o Brasil. Estou indo agora para o aeroporto de Guarulhos e vou sair daqui. Você pode falar, Manga, você é um frouxo, está abandonando o país que você tanto ama. Não estou abandonando. Eu estou indo para El Salvador tentando fechar a maior parceria comercial da história desse Brasil, onde as pessoas vão poder exportar através de Sorocaba via El Salvador, fugindo do tarifaço, gerando emprego e renda para nossa cidade. Se nas últimas 30 semanas o irmão que mais se destacou na família foi o bonsai de Piroca, em novembro Carluxo e Flávio competem por um lugar ao sol em busca de destaque nos noticiários e no posto de filho mais limítrofe do mito. Carluxo se queimou em Santa Catarina e criou uma crise desnecessária no PL daquele estado para tentar ser vagabundo em nível federal como senador e escantear a escolhida natural do partido, Carol de Toni. Flávio, que é visto como o filho mais inteligente, resolveu buscar os holofotes também. Só que, pelo resultado das declarações desastrosas da semana, dá para chamá-lo no máximo de rebento menos burro. Primeiro, ele assume que Xandão só mantém o pai dele preso para que os Estados Unidos
se sintam pressionados a retirar a Magnitsky, que é como o Rachadinha chama a lei imposta ao magistrado. Até agora, o ministro não recuou em nenhuma decisão e deve se incomodar mais com o Memphis Depay jogando de calça jeans molhada pelo Corinthians do que com não poder usar mais um American Express. Que o sequestrador está achando que pode trocar Bolsonaro pela retirada da Magnitsky sobre ele. Como se nós tivéssemos algum controle por ele ter sido sancionado como um violador de direitos humanos internacional. Depois, resolveu mandar um bom recadinho a Carol de Tony, determinando que não é de bom tom questionar o comandante como se hierarquia partidária fosse igual à das Forças Armadas e não houvesse espaço para diálogo. Carlos Bolsonaro, do Rio de Janeiro, escolhido pelo próprio presidente Bolsonaro, sangue do seu sangue, assim como eu sou, para ser pré-candidato em uma das 2 vagas para o Senado em Santa Catarina. Se a gente faz parte de um mesmo exército que está lutando contra um outro exército e não segue o que o comandante decide, a gente está fadado à derrota. Não tem problema você ter uma opinião diferente, mas a partir do momento em que o comandante, com a história e a legitimidade de Bolsonaro, tomou uma decisão, não é inteligente ficar questionando. E para fechar a semana, com 100% de aproveitamento zero, igual o Santos de Neymar, o senador ainda passou mais um vexame ao lacrar para cima de Paulo Gonet na sabatina que reconduziu o PGR ao cargo e dizer que acredita que o Ministério Público morre de vergonha do tio rei de peruca. Não tem jeito. Mesmo quando se é o mais inteligente da família Bolsonaro, ainda assim você é muito burro. Os membros do Ministério Público Federal devem ter vergonha do senhor hoje. Eu gostaria de fazer o registro da presença aqui na sala do presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, o doutor José Schettino, que representa a quase totalidade dos membros do Ministério Público Federal. E ele me mandou a seguinte mensagem: muito boa sorte amanhã na sabatina. Estaremos lá no Senado pelo tempo que durar. Senador Flávio Bolsonaro, para ficar claro que a classe dos membros do Ministério Público Federal, isso é dito pelo representante de mais de 1.100 integrantes do Ministério Público Federal, apoia integralmente a renovação do seu mandato. Parece que não há vergonha da classe em ter o atual Procurador-Geral à frente da carreira. Essa treta de Santa Catarraixa, aliás, está longe de terminar. Apesar do Carluxo ter passado a semana cogitando algum estado do Norte ou Centro-Oeste para parasitar como senador a partir de 2027. O movimento do 02 nesse sentido se dá porque parte de Santa Catarina está motivada a não permitir a eleição de um forasteiro. Ideia que, quando foi implantada em São Paulo com o goiano Marçal, o paranaense Moro e o carioca Tarcínico, nenhum barriga verde se incomodou. Mas beleza, alguns prefeitos do estado gravaram vídeo em apoio a Detone, num movimento que deve se ampliar nos próximos meses. No entanto, figuras lamentáveis como Jorge Seife, que também é carioca, continuam a insistir que Carlos Bolsonaro, o Carlixo, um sujeito que deve achar que a ponte Hercílio Luz é a Rio-Niterói, deve ser o nome merecedor para disputar o Senado pelo PL de lá. O que gerou uma cena inusitada e cômica. Falciane, mas muito Falciane, Júlia Zanata, a nossa Lana Del Reich, convidou o Campanholo para uma live, mas só avisou durante a transmissão que o fã de Madonna apareceria também. Apostou que a deputada estadual seria polida e aceitaria o debate infrutífero, mas Ana desligou a câmera e vazou. Agora me diga, se nem eles se suportam, como é que tem gente na esquerda que ainda insiste que nós, que não temos nada a ver com esse povinho, precisamos sentar para dialogar com um café aguado e um bolo seco? Vocês viajam às vezes, hein? Não, mas ela só tá saindo por causa do acordo que a senhora tá defendendo o acordo. Eu não tô defendendo que acordo, eu tô defendendo. Então vamos juntos lutar por chapa pura. O Jorge Seife defendeu a mim. Tá errado. Jorge Seife. Vamos chamar o Seife aqui pra ele... Eu não participo de nada com esse cidadão. Boa tarde, meninas. Deixa eu só explicar
uma situação, Júlia. Para quem não entendeu, né? Quando eu subi na tribuna e falei, Carlos, Carol e a mim, pessoal até do PL, poxa, mas só tem 2 vagas. Porque eu já falei com o governador Jorginho Melo, falei com o presidente Bolsonaro e falei com o senador Espírito Amin. Os 3 têm que vir. PL, chapa pura, Carlos e Carol. Mas não tem 3 vagas, isso aí, Ana, tá certo. Para de enrolar, tá safe. Não tô Fala a parando de verdade enrolar. também. Olha, não. Eu tô falando não tem a como pura ter verdade. 3. Olha só, se o Amin quer concorrer, ele pode concorrer. O PL chegou onde chegou sem coligação nenhuma. Sim, Nós não isso que eu precisamos. falo. Nós vamos perder Carol. Por que nós vamos perder Carol? E o Carlos já estava precificado. Estão colocando na conta do Carlos a saída da Carol, mas isso não é verdade. O foda é que a gente vê essas tretas e fica triste pelo povo catarinense que vai precisar aturar o Carluxo como representante do estado por 8 anos. Só que continuamos a conferir as notícias e surge umas propostas tão estapafúrdias vindas de lá que rapidamente mudamos de ideia e desejamos que mesmo aqueles 30% de catarinenses que votou no Nine tá merecendo se fuder a reboque da maioria que pensa de forma caótica. O que também vale para a paulista que pensa em eleger Manga e Derrite como governadores. Que fique claro, desde que o estado virou o destino preferido de maranhenses e paraenses que buscam melhorar de vida, um movimento reacionário tenta barrar esse fluxo migratório, passando por cima da Constituição e agindo como se aquela roça fosse um território independente do Brasil. Enquanto a discussão estava presente apenas entre prefeitos tiktokers em busca da xepa do engajamento nas redes sociais, já estava ruim. Mas agora piorou um pouco com o próprio governador entrando na onda de criar um ICE sulista para perseguir brasileiros de outros estados. O brasileiro tem direito a ir para qualquer lugar, mas ninguém está discutindo isso. O que não pode é vir para cá para dormir na rua, acampar em praça e não trabalhar. E tem um monte de gente apoiando a medida. A turma da esquerda caiu de pau em cima do prefeito Topazio, porque ele quer controlar a chegada de moradores de rua na cidade. Onde está o erro nisso? Ao menos, como em toda a região do Brasil, tem sempre aqueles 30% que não aceita a babaquice que resvala em higienismo. Caso do vereador de Blumenau, Jean Volpato do PT. O político aproveitou esse surto coletivo para criar um vídeo bem humorado que mostra um Carluxo de papelão, interpretado pelo suposto César Calejon, sendo barrado para entrar no estado onde o papai arranjou um carguinho de senador para o Tonho da Lua. Juntou 2 temas do momento e mostrou a hipocrisia eterna da direita, que inclusive necessita muito da mão de obra do Nordeste e Norte do país nos seus negócios. Mas como é que hoje em dia o reaça escapa de dar uma lacradinha para o Zap Zap, né? Boa tarde, amigo, tudo bem? Tudo certo? Olha só, nós estamos agora com uma nova política da extrema-direita de identificação dos usuários que chegam até a nossa cidade. Eu estou precisando saber aqui quem é você e de onde você veio. Oi, aqui meu pai disse que o governador tem um emprego para mim aqui. Certo, proposta de emprego? Mas que proposta seria essa? O meu pai falou para eu vir aqui falar com ele porque tem uma vaga de senador aqui. Senador? Amigo, por acaso você sabe que cidade você se encontra nesse momento? Aqui na onde tem aquela festa, não sei se é alemão ou italiano aqui, não é aqui? Olha, cidadão, me desculpe, eu vou ter que retirar de volta essa passagem aqui. Nós vamos emitir uma outra passagem, não precisa se preocupar. Aqui a gente paga tudo. A gente dá a passagem de volta. Vai emitir outra passagem pra te voltar pro teu estado. Pode ir lá, tá? Pode ir lá. Já falei que não posso atender o telefone! Ô papai, liga pro governador aqui, o pessoal tá sendo mal comigo. Outra característica presente no comportamento típico dessa gente é o vitimismo pós-bravata. Quando tá bem, tem histórico de atleta. É incomível, imorrível e imbrochável. Basta estar envolvido em uma investigação ou ter prisão decretada, que pronto. Bolsonarista começa a laudar todas as doenças catalogadas para bancar o coitadismo cultural. E claro, o maior expoente disso é o Jair. É o oficial de justiça aparecer no portão do cara que lhe dá entrada no Death Star. E agora, todos os baba-ovos vendem a história de que o mito sofre por cumprir prisão domiciliar numa mansão com piscina, funcionário, churrasqueira e telão. Queria eu não ter que sair por 100 dias, só vendo TV,
comendo e bebendo do bom e do melhor, sem poder acessar redes sociais e não tendo que lavar um copo sequer. Situação que, acreditem, até Paulo Figueiredo, baixinho da Kaiser, fez questão de ressaltar. Na visão dele, é um exagero enorme vitimizar o ex-presidente com esse discurso de sofrimento, quando o mano tá no conforto do lar mais confortável que qualquer casa que já visitamos. Ele tá numa casa, em Brasília, há pouco mais de um mês. Uma bela de uma casa em Brasília. E aí, desculpa, com a idade dele, o Lula enfrentou uma bronca de 2 anos preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba pra chegar onde chegou. Outro elemento da direita resolveu apontar o discurso vitimista e hipócrita da direita também. Me refiro a Kim Paim, que não conseguiu esconder que o Carlos Bolsonaro é um mamateiro de dinheiro público e que usa esse argumento para atacar inimigos, e que não pega bem com uma família cujo teto inteiro não tem uma telha que não seja de vidro. Manter a família com salários bons e assim fazer caixa mamando no Estado. O Carlos já tem um bom salário, né, como vereador do Rio de Janeiro. Ele já tá mamando nas tetas do Estado. Se esse é o argumento, ele já tá mamando. Não tem diferença. Eduardo apareceu nesta semana mais cadavérico que de costume. Praticamente, o bicho tá só o pó, pele e osso no fundo do poço. À medida que seu peso diminui e as doses de fentanil aumentam, mais desmoralizado esse traste fica no Brasil, inclusive entre seus pares. Desnorteado, o bonsai de rola gravou vídeo com indiretas para Mauro Mendes. O governador de Mato Grosso acusou Eduardo de ter enlouquecido completamente e feito lambança ao apoiar o tarifaço. Não tem como negar, é o camisa 10 do Lula e o maior auxiliar do Sidônio Palmeira. Bolsonaro enlouqueceu, tá falando bobagem, abobrinha. Tá lá nos Estados Unidos, longe da realidade, fez uma lambança gigante quando ele defendeu o tarifaço do Trump. Foi um grande equívoco que ele cometeu, tá perdendo tempo. Se eu tô hoje aqui vivendo no exílio, é por causa de políticos bostas igual o senhor, com essa opiniãozinha que vende pro público, né, a responsabilização dos outros pela sua falta de coragem. E aí, os nossos inimigos, os ditadores, ficam confortáveis para expandir o seu poder. Eu faço um desafio a você. Que tal movimentar a sua base de parlamentares a favor da anistia para soltar o líder que você falou aqui? Aí você vai me dizer, pô, mas é o Mauro Mendes, um cara da direita mais civilizada, equilibrada, normal se afastar do 03 quando o agro, enorme setor do seu estado, é afetado. Só que a situação é pior ainda para um Dudu. Zema, aquele que come banana com casca e toma borra de café para atingir o governo Lula, seguiu a ideia de Mendes e, numa entrevista ao Metrópolis, rifou o ainda deputado, alegando que ele colocou o interesse pessoal acima dos interesses do país e afirmando que nenhuma pessoa é maior que o Brasil. Zema é lerdo mesmo, mas antes tarde do que mais tarde descobrir que o lema verdadeiro nunca foi Brasil acima de tudo, mas família acima de todos. Ele não foi muito feliz nas declarações dele, etc. Nós não podemos colocar o direito pessoal particular de alguém acima do interesse da nação. O interesse de alguém pessoalmente se sobrepor ao interesse de um país. E me parece que naquele momento ali, ou ele não se manifestou bem, ou fez alguma coisa que deu a entender isso, né? Uma pessoa é mais importante do que um país. E ninguém é mais importante do que um país, nem um presidente. De vez em quando o Brasil parece um museu de grandes novidades, como diria Cazuza, né? Nessas, seres subterrâneos da nossa música e TV reaparecem. Não com filmes, programas ou música inovadoras que os lancem novamente ao estrelato, mas com a pior opinião política que você vai se deparar numa semana. O jurista Amado Batista, que embora não seja um fracassado, age como um, porque bombou a opinar sobre a ilegalidade da prisão de Bolsonaro. Na visão do advogado do Brega, o ex-presidente não pode ser preso porque Trump concedeu a cidadania americana ao excrementício. Ele só esqueceu de um detalhe, e não me refiro ao protetor solar, que é essencial para a pele rosada de um galego goiano. Esqueceu que Bolsonaro já está preso há mais de 100 dias e vai para alguma cela especial sem que o Trump mova uma palha para evitar isso. Você acha que o Bolsonaro vai ser preso? Não acho que vai ser porque o Trump deu cidadania americana para ele. Sim. Agora, acabou de dar essa semana, ontem, parece.
cidadão americano. Então ele não pode prender o cidadão americano, pode? Tá. Não. Então acabou. Só os Estados Unidos. Pois é, mas se não deixasse, ele ia prender. Porra, citou o cara na UTI, pô. Sim. Não, por lei não pode fazer aquilo lá, gente. Vocês sabem disso. Sim, a Constituição diz que não pode acontecer. E o cara fez. Outro, oh meu Deus, quem reapareceu foi Rafael Ilha. O suposto músico e repórter teve as manhas de comentar que Lula é cachaceiro, mesmo sendo uma pessoa que é mais conhecida por fumar crack embaixo da ponte, ser preso com armamento comprado no Paraguai e engolir uma pilha durante crise de abstinência. Um ranço desse cachaceiro maldito que eu não aguento mais olhar para este verme chamado Lula. Lula falou que ele fechou um acordo com 398 países, sendo que só existem 195 países. A mula vem para falar uma merda dessa. Sabe quantos acordos novos nós fizemos? Sabe quanto mercado nós abrimos apenas 2 anos e meio? 398 novos mercados para os produtos brasileiros. Se é para desenterrar figuras do umbral, que tal trazermos o Wellington de Camargo, o irmão de Zezé, que foi sequestrado e acabou fazendo cosplay de Van Gogh no cativeiro, hein? Ele confirmou que não é muito diferente do irmão famoso ao criticar a fala de Luciano Huck sobre a mega operação no Rio. Para um homem que se diz evangélico, esse veneninho e rancor escorrendo pelo canto da boca não me parece muito cristão não, né? Você, Luciano Huck, é um nojo. Você é um verme. Tem um nojo da sua cara. Se você é o tal bambambão, tal defensor lá da favela, que lá também tem gente boa, eu não posso colocar em xeque todo mundo. Favela tem gente boa, tem gente trabalhadora sim. Mas ali não morreu uma pessoa que estava na igreja. Ali não morreu uma pessoa que estava orando. Ali não morreu uma pessoa que estava de joelho buscando a Deus. Então você, Luciano Huck, é um hipócrita. Hipócrita da Globo. E se eu fosse esses marinhos, que aliás nunca vão fazer isso com você, né? Porque devem 10 bilhões aos cofres públicos e não pagam, e você faz tudo o que eles mandam, você é a escória da TV brasileira, e se eu tivesse poder, você não estaria mais no ar. Fala, Matias! Fala, Bessi. Fala, pessoal. Eu vou no show do CC. O que é que você vai fazer? Você vai no show do Zezé de Camargo? De alguma maneira, ele canta parecendo um gato nócio e está traindo as gatinas. Ah, vão ter várias gatas lá. Você não tá nem aí pra opinião dele. Nem pra voz. É, Matias, a voz é ruim. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Eu quero sentir o seu amor, tocar meu corpo, me apertar, ouvir você a hora da... Sentiu o drama? Sentiu o drama? Não vai mais, né? Chame, o bônus não vale comparando ao ônus. Ouve aqui, ó, Antônio Carlos de Jocafe, é muito melhor, tá? Cuidado, tome cuidado, tenha cuidado, Matias o gato, hein? E se você chegou até aqui e gosta do nosso conteúdo também, entra na descrição para nos apoiar, tem o Apoia-se, tem o Seja Membro, tem o Pix, tem as nossas contas correntes também para você apoiar e poder fazer com que o canal continue firme e forte, nanico, desgastado e decadente em 2026. Você também nos siga nas outras redes sociais, TikTok, Instagram e Facebook. Se você é um desses que ainda ouve Zezé de Camargo e Luciano em pleno 2025, só tem uma coisa para te dizer: não passarão.